Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Nós queremos saudar a todos que nos assistem, que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. Esse programa está vinculado à TV Manaim e também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Eu sempre pergunto, se você não tiver inscrito ainda, aproveite para se inscrever. E se já tiver inscrito, você pode curtir, comentar e compartilhar. Isso é importante, porque dá relevância ao programa e mais pessoas vão ser beneficiadas em receber esse conteúdo. Tá bom? Então, nós vamos hoje iniciar o nosso programa. O nosso tema é muito interessante. Trabalho remoto funciona? Será que funciona? Então, nós vamos hoje falar a respeito disso, explorar o futuro, explorando o futuro do trabalho. E quem vai estar conosco é um especialista no assunto, ele é especialista em cibersegurança, professor, mentor, palestrante, o nosso amigo Luiz Cláudio. Chega, bem-vindo a mais uma edição. Bom, pastor Wallace, sempre uma alegria estar aqui com todos, trazendo temas que são relevantes para o nosso público. E aí que vou ficar querendo saber, como diz o programa, será que funciona o trabalho remoto? Então vamos começar a fazer as perguntas para o nosso querido amigo aqui. Qual a diferença entre trabalho remoto e home office? Ótimo, muito bom. Até a primeira pergunta que é logo o nosso título do programa, funciona bem. O trabalho remoto ele ganhou escala de 2020 para cá, mas é algo assim que, se nós formos olhar outros mercados, especialmente o mercado americano, europeu, já há mais de 20 anos, os primeiros testes, haviam trabalhadores que já trabalhavam remoto, nesses países. Então, existe uma diferença entre trabalho remoto e home office. A diferença ela está para nós aí em tela, que o trabalho remoto, na prática, ele é um emprego ou trabalho que é conduzido de qualquer lugar. Ele traz até uma expressão que é now here office, sem escritório, você de qualquer lugar, por um notebook, por um celular, por vezes acessando. Existem salas que elas são coworkings, chamamos de coworkings. Você chega ali, você paga por um acesso de alguns minutos, de uma hora, e ali você pode trabalhar naquele momento. Teve uma necessidade, teve que fazer uma viagem com a família, algo de emergência, ou não, você consegue, de onde você está, trabalhar sempre. A gente sempre pensa nessa questão do equilíbrio, Mas o trabalho remoto, em essência, é isso. O trabalho remoto ele foi regulamentado pela última reforma trabalhista, que ocorreu em 2017. E o trabalho remoto, se nós formos olhar assim, em termos de instituições públicas, por exemplo, temos aí o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E o CNJ, há alguns anos atrás, ele também regulamentou essa questão do trabalho remoto dentro da instituição para profissionais que são da área de tecnologia. A gente sempre está trabalhando aqui e falando sobre esse perfil de profissional, Então, no programa anterior nós falamos sobre as certificações em tecnologia e aqui nós estamos entrando nessa seara de que o profissional que é qualificado, que é certificado, por vezes ele tem essa oportunidade de escolher a maneira como ele quer trabalhar. Uma delas é o trabalho remoto e o outro é o home office. O que é o home office? Você desenvolve um trabalho na sua casa. Então, esse é o seu escritório, ele está ali dentro da sua casa. Uma diferença assim, tênue de um para o outro, mas existe a diferença entre trabalho remoto e home office. E por que trabalhar remotamente? Bom, existem várias, O nosso próximo slide ele traz alguns benefícios, de eu optar por trabalhar remotamente. Dentre eles, a tecnologia ela está em crescimento. Nós temos algumas forças aqui que o texto mostra, o slide mostra, que são forças motrizes, que movem a questão do trabalho remoto. A tecnologia
em crescimento para todos os áreas, para todos os lados que nós olhamos na sociedade. Nós vemos que a tecnologia ela tornou-se presente, né, constante, né? Se nós vamos olhar o agro, por exemplo, o agro hoje ele é tecnológico, né? Colheitadeiras que são controladas remotamente, à distância. Por vezes as máquinas são máquinas autônomas, drones que fazem todo um trabalho ali de pulverização. Então a tecnologia ela está em amplo crescimento. Nós vemos também a questão da eficiência de custos, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador. Então, por que trabalhar remotamente? Um detalhe é essa questão da eficiência de custos, a demanda, né, por funcionários, a demanda dos funcionários, alguns perfis, como eu disse, ele estudou, o profissional ele certificou-se, então ele está qualificado. Então, um dos requisitos que ele começa a colocar no cardápio dele ali é que ele prefere trabalhar remotamente do que presencial. E o outro ponto é a globalização do talento. Então, os talentos hoje, eu não necessariamente preciso buscar por uma mão de obra especializada, necessariamente aqui no estado do Espírito Santo. Eu posso recrutar essa mão de obra em Pernambuco, ou no Distrito Federal, ou na Califórnia. Então, a globalização do talento. Isso é muito interessante, né? Isso aí dá uma abrangência muito grande, né, Cláudio? E quais os benefícios do trabalho remoto para o funcionário e para a empresa? Muito bem. Então, nós temos aí, para o funcionário, em tela, né? Flexibilização, a flexibilidade e autonomia. Traz para ele, então, uma rotina que é flexível e ele tem a autonomia de definir ali os horários que ele poderá ou não trabalhar. Isso tudo tem prós e contras. Tem prós e contras. É por isso que, geralmente, alguém que inicia nessa jornada do trabalho remoto, é interessante que ele já tenha passado pelo presencial, saiba a questão da disciplina em relação ao trabalho, teve um contato com colegas de trabalho, para depois ele ir para o remoto. Mas não necessariamente isso acontece. Por vezes as empresas já abrem a vaga e a vaga ela já nasce remota. Um outro ponto importante para o empregado, a redução da questão do estresse no trajeto, no percurso para o trabalho. Então, por vezes, 1 hora para ir, 1h30 para voltar para casa. Então, aí são 2h30 do dia. Então, isso tudo, com o trabalho remoto, é eliminado. A oportunidade, ela torna-se mais ampla. Por quê? Porque eu sou um profissional, estou aqui no Espírito Santo, mas posso prestar um serviço, como eu tenho prestado, para Brasília. Posso trabalhar remotamente para Brasília. Então, são, do lado do empregado, esses benefícios. Para a empresa passa a ter acesso a talentos, a mão de obra especializada em qualquer lugar. Então, é o acesso à mão de obra global, né? Talentos que estão posicionados não só no Brasil, mas mundo afora. Um outro ponto importante, os custos operacionais da empresa, eles passam a reduzir, porque a empresa que tinha a necessidade de ter um escritório para acomodar 20, 30, 40 pessoas, por vezes ela coloca ali 50% da mão de obra trabalhando remotamente e apenas 20 pessoas trabalham no presencial. Então isso tudo tem, como eu falei, tem prós, tem contras também. Aumento da retenção de funcionários, porque pensemos, né, vejamos aqui, né? Se é um requisito do profissional qualificado optar por trabalho remoto, então, a partir do momento que ele encontra uma empresa que o acomoda, que o aceita, que tem vagas remotas, consequentemente, ele permanecerá ali naquela instituição por mais tempo. Muito bom. E quais são os desafios quando a gente fala de trabalho remoto, Luiz? Trabalho remoto. Temos alguns desafios que acabam surgindo. Como eu falei, né? Existem benefícios, mas há os desafios também. Um dos principais desafios é a questão da barreira de comunicação. Por quê? Porque as pessoas elas estão distantes. E geralmente esse desafio ele é um desafio que ele é muito importante para o lado do empregado. Por quê? Porque ele está trabalhando remotamente, ele não tem contato ali
olho no olho, por exemplo, com a chefia dele, aí presencial com a chefia dele, mas a liderança, aí nós chamamos o ponto ali principal para a liderança. A liderança, ela cria algumas rotinas no dia a dia para, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, uma reunião com toda a equipe. Ela cria semanalmente, quando o empregado está iniciando, às vezes até mais que uma vez por semana, reuniões que nós chamamos de reuniões one-one, que é eu olhando para você, somos nós dois, o líder e o liderado. Olha, seu trabalho para essa semana é esse trabalho aqui. E o que ficou combinado para a semana passada? Olha, fiz isso aqui, aquilo outro. E esse aqui que não foi feito? É passar tudo direitinho. São reuniões que, geralmente, pastor Wallace, são reuniões que elas não necessariamente já tem que começar no trabalho. Você pode começar com um aquecimento ali, tudo bem, até para fazer uma sondagem. Por quê? Porque o empregador está remoto. Por isso que ele chama aqui barreira de comunicação. Ele está totalmente remoto. Às vezes ele pode estar passando por uma necessidade ali que quem está distante não está percebendo. Mas uma conversa ali a gente acaba capturando. Então existe um desafio para o empregado, a barreira de comunicação, mas também para o líder. E o outro é o isolamento do funcionário. Barreiras de comunicação a gente vence com reuniões, com encontros, e o isolamento dos funcionários aí é algo que está mais relacionado com a própria consciência ali do colaborador, de que ele está trabalhando remotamente, mas ele não está totalmente desligado do mundo, né? Então ele precisa. E nós que temos a oportunidade de vivermos em comunidade, vivermos na igreja, no corpo, esse isolamento ele é amenizado. Porque se você trabalha remotamente, mas você está lá na comunhão dos irmãos ali todos os dias, ali recebendo uma bênção, para não ficar totalmente eremita, né? Com certeza, né? Qual o papel da tecnologia no trabalho remoto e mais? Quais as pistas que esse modelo nos apresenta, né, para o futuro? O papel principal da tecnologia, né, como nós vemos em tela, né? A tecnologia, ela é, assim, a espinha dorsal que permite que o trabalho remoto ele se sustente. Então nós vemos que as possibilidades de realizarmos videoconferência, as próprias soluções hoje que estão em nuvem, aplicativos que estão em nuvem, aplicativos de escritório, planilhas eletrônicas. A oportunidade que eu tenho de deixar os meus documentos, há alguns anos atrás, os nossos arquivos, eram arquivos físicos. Os nossos documentos eram guardados em pastas, eram impressos. Hoje, os nossos arquivos eles são digitais, são guardados em algumas empresas hoje têm boa parte da sua documentação em nuvem. Então, isso tudo tem uma tecnologia por trás, possibilitando que isso aconteça. Agora, nós vamos olhar para o futuro. Qual que é o futuro do trabalho remoto? Algumas empresas, elas estão fazendo, nós usamos um termo, né? Fazendo um rollback, elas estão voltando ao trabalho presencial. Grandes empresas, instituições como o próprio X, lá, o Twitter, ex-Twitter, né? A Apple, a própria Microsoft, grandes empresas têm feito mas médias e pequenas empresas têm avaliado. Porque existem profissões que não tem jeito, tem que ser presencial. Agora, existem outras que podem ser e funcionam perfeitamente remoto. Então, o futuro do trabalho remoto é o trabalho 100% remoto, em alguns casos, e o trabalho híbrido. Se nós fôssemos olhar e dar assim, dois pontos-chave, o trabalho que é 100% remoto e também aquele que é híbrido, que o funcionário ele fica 3 dias em casa, vai 2 vezes ao escritório na semana, e assim vai sendo feito esse arranjo, né? Pelo que tem visto, né, essa questão do híbrido tem sido muito usado, né, até para quebrar, para responder aquele problema que você falou do isolamento, né, e tudo mais, da pessoa perder, por exemplo, o vínculo com a meta da empresa, com a missão da empresa, com os valores da empresa, né, que ela vai se distanciando. Então o híbrido acaba, né, você dá uma passadinha lá, a pessoa se conecta novamente, né? Eu acho que ela tem ido muito por esse lado, né? Muitas empresas têm utilizado o modelo de trabalho híbrido e lembrando que o híbrido ele é um grande desafio para o líder, porque o líder ele passa a ter que liderar uma equipe que está presencial, está todo dia lá com ele, faz questão de estar presencial
E ele não pode se esquecer de quem está remoto. Mesmo ele indo 1 ou 2 vezes ao escritório, mas você passa a ter, então, 2 modelos para poder lidar, né? Então, assim, um dos grandes investimentos das empresas hoje é na formação de líderes que consigam liderar equipes remotas. Em cima disso tudo que nós falamos, há vagas remotas no mercado? Várias vagas. Nosso próximo slide, ele mostra, eu fiz uma simulação básica no LinkedIn, é um dos melhores lugares para pesquisar, existem outras plataformas, né? Então, o usuário, na prática, né, a simulação ela mostra algumas setinhas vermelhas na tela. Então, a primeira setinha vermelha, lá no canto superior, está com o número 1 lá. Primeira coisa, com o número 1, eu vou clicar lá em trabalho, ou jobs. Cliquei lá em trabalho. O número 2, ele indica para mim que eu, nesse leque, nessa barra de opções que aparece para mim, logo na parte superior, tem a opção remoto. Então, eu vou clicar lá, né, no item número 2 e escolho no 3, que eu posso escolher on-site, remoto ou híbrido. Eu escolho, eu quero trabalhar 100% remoto, eu só quero vagas remotas. E no caso dessa pesquisa, ele está mostrando aí que para o meu perfil, ele encontrou 778 vagas para o meu perfil. Se é um profissional que tem um perfil mais aberto, que não é tão específico, o meu é mais cibersegurança. Mas alguém que trabalha com... a quantidade de vagas vai ser bem maior. Então, é aplicar para as vagas, buscar, passar nos testes, nas entrevistas, porque existem várias oportunidades no mercado. Muito interessante, muito mercado mesmo. E qual o recado final que você tem para dar para os nossos telespectadores de todos os programas? O Cláudio sempre traz uma mensagem. Vamos ver lá hoje o que ele tem para nós hoje. Nosso recado final hoje, ele traz, então, em tela, para quem nos acompanha, um resumo do que nós falamos aqui, né? Em relação aos principais pontos sobre o futuro do trabalho remoto. O trabalho remoto, ele veio para ficar. Nós fomos resumir aqui em 4 pontos importantes. O trabalho remoto veio para ficar. A tecnologia, ela é fundamental para que o trabalho remoto ele continue a funcionar e continue a funcionar bem. A flexibilidade, ela é importante, ela acaba sendo o diferencial para quem opta por trabalhar remotamente. E a questão da cultura, né, é algo que as empresas, funcionários questionam bastante sobre a cultura em relação à empresa. Ela também é importante, ela continua a existir, só que também é mais um desafio para o líder, para que essa cultura ela seja incentivada de forma remota. A Bíblia ela traz para nós um versículo que está em Colossenses 3:23, que diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, mostrando o funcionamento do trabalho remoto. Nós estamos à distância, mas por vezes ninguém está vendo se estamos ou não estamos trabalhando, mas faça com todo o coração, com todo o labor, com todo carinho, como que para o Senhor, porque o Senhor, Ele está nos vendo o tempo todo. Muito bom. Cláudio, agradeço mais uma vez a sua presença, está aqui contribuindo, né, com os conhecimentos para todo o nosso público. É sempre bom tê-lo conosco. Prazer é todo meu, pastor. Pronto, chegamos ao final de mais uma edição do Você Precisa Saber. E eu, como sempre falo em todos os programas, tenho certeza que esse tema você conhece pessoas, às vezes um sobrinho, um primo, um irmão, um tio, né, o que seja, uma pessoa do seu conhecimento, até do colega de trabalho, que queira, que se interessará por esse tema, né, muito importante, pensando em qualificação profissional e oportunidade, não é verdade? Então, compartilhe o link, porque muitas pessoas precisam que o nosso tema do programa diz, você precisa saber. Te aguardo na próxima edição, na próxima semana. Um grande abraço e até lá, e a paz do Senhor Jesus a todos. Você precisa saber.